Olá, esse é o Cores da Cris e hoje aqui no Dicas do Ateliê eu vou falar sobre um tipo de tinta que é muito apreciado, né, que é a aquarela. Eu particularmente adoro trabalhar com papel, vocês sabem, quem me acompanha já sabe. Então eu adoro a aquarela, todo o resultado que ela oferece, o acabamento, né? As possibilidades. E a aquarela é mesmo uma técnica muito apreciada, ela é bem antiga, mas ela acabou conquistando mesmo as artes plásticas mais recentemente, né, com o pintor inglês Turner, que pelo menos no mundo ocidental, né, foi o primeiro a aplicar, né, a aquarela como seu instrumento, vamos dizer assim, o seu material de trabalho, né, principal. E ele pintou mais de, sei lá, 19 mil, 20 mil aquarelas. É um pintor inglês e ficou muito famoso, né? As aquarelas com ele ficaram muito famosas no mundo ocidental, que a aquarela já é conhecida muito mais, milenar e principalmente usada pelos orientais. A aquarela acabou se tornando um material mais acessível, né, para artistas, né, para os artistas plásticos, porque mesmo usando pigmentos de altíssima qualidade, que são indicados, né, para as aquarelas, quanto melhor a qualidade do pigmento, melhor a qualidade da tinta. Mas no caso da aquarela, a quantidade de pigmento usada é bem menor do que na tinta a óleo. Então ela acaba se tornando uma tinta mais acessível, né, de um preço mais razoável. A aquarela a gente encontra em bisnagas, tá, como essa aqui, são bisnaguinhas, e aí cada cor, né, tem o seu pigmento e a composição de cada uma. E ela também pode ser encontrada em estojinhos assim, né, que são pastilhas. É a mesma tinta, tá? É a mesma tinta aquarela na bisnaguinha e na pastilha. Eu tenho até outro estojinho aqui também, ó, de pastilhas. E essas pastilhinhas, né, elas são soltas, ou seja, você pode trocar e vamos dizer assim, fazer o uso de refil, né? Então, se acabar uma das cores, né, da sua paleta, você pode trocar, tá? E qual é a característica principal da aquarela? A aquarela é uma tinta de brilho extremo e muita transparência, né? Essa é a característica maior. E ela é uma tinta, portanto, que não tem cobertura. E ela não existe a aquarela branca, porque não se usa o pigmento branco, que é um pigmento opaco, na composição das aquarelas. Então, quando você compra um estojo, por exemplo, esse aqui, ele vem com essas duas bisnaguinhas aqui que são de guache branco, tá? Não existe aquarela branca. E o guache branco ele pode ser usado em alguns trabalhos, em algumas técnicas, para alguns elementos ali que o artista vai querer colocar. Mas em geral, a aquarela a gente usa somente as cores. E quando você quer deixar a parte mais luminosa do seu trabalho, né, a luz do seu trabalho da aquarela é feito com o branco do papel. Tá? Eu trouxe aqui alguns estudos que eu fiz, há muitos anos atrás eu fiz um curso de aquarelas com o professor Gentil, lá de Santo André, muito bom professor, e eu pintei algumas aquarelas com ele, seguindo uma técnica mais clássica de pintura de paisagens, né? Então aqui, por exemplo, todas essas partes bem claras de branco é o papel aparecendo, não existe tinta aquarela branca. Mesma coisa aqui, ó. A casinha, né, ela é branca e, portanto, não recebeu tinta nenhuma, é o branco do papel. Aqui as luzes também, mesma coisa aqui nessa paisagem que está mais fluida, mas toda a área branca, luminosa da aquarela você tem que deixar sem pintura. Mas a aquarela não é tão fácil assim, porque você não tem muito como, vamos dizer, se você fizer uma aplicação e não ficar bom, você vai ter que recolocar camadas de cor, talvez, mas você não vai conseguir tirar o que você já fez, não dá para apagar, né, a aquarela. Você pode mudar, sim, fazendo várias camadas. Inclusive, uma das técnicas que a gente usa bastante na aquarela é justamente essa, de você ir fazendo camadas de aplicação de tinta, né, mais suaves, para chegar numa cor mais intensa. Aqui são alguns estudos, né, que eu fiz quando a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, você parte desse tom bem mais claro, aí você vai acrescentando outro azul, vai chegando nesse, ou verde, enfim. Você faz veladuras, camadas de cor para chegar
no resultado final. Aqui nessa casinha dá para ver bem, ó, a parede está pintada de amarelo e a sombra, né, aqui eu fiz com laranja e um sépia, em cima daquele amarelo. Então é normal a gente trabalhar a aquarela com camadas de cor. A aquarela a gente pode trabalhar no papel seco ou úmido. Tá? E agora falando sobre papel para aquarela é muito importante a gente escolher bem, tá? O papel ele tem que ser de fibras naturais e de preferência que não seja de celulose, né? Ele pode ser um papel de algodão ou de linho, né? Que são as fibras mais naturais. A celulose é um material orgânico, mas ela é produzida com muita cola, né? O papel feito de celulose ele tem muita goma, muita cola, então ele não absorve tão bem a umidade. Os papéis mais naturais, feitos de linho e algodão, eles têm muito menos cola na sua composição. Eles têm um aglutinante somente o suficiente para juntar as fibras do material para formar o papel. Mas ele não é engomado, então ele absorve mais a umidade. E outra coisa importante quando a gente vai trabalhar com aquarela é o tipo de pincel. O pincel ele tem que ser de pelos naturais, macios, né? Pelo de pônei ou pelo de Marta, que é o Kolinsky, né? São os pincéis mais indicados, tá? Se você vai procurar uma opção mais econômica, existe o pelo de orelha de boi que pode servir, mas normalmente o pelo de esquilo é o mais utilizado, tá? Por que isso? Porque a tinta, por ser líquida, você não deve usar um filamento sintético, que é um material plástico, porque aí a tinta líquida escorre pelo pincel e o pincel não segura. E também a gente não usa pincel de cerdas duras, né, para aquarela, porque é uma técnica fluida. Então aqui, olha, eu vou pegar o pincel, né, ele absorve bastante água limpa. Eu vou mostrar para vocês rapidamente duas maneiras, né, de resultados com aquarela. Quando a gente trabalha no papel úmido e quando a gente trabalha no papel seco. Tá? Se forem pesquisar nos livros, vocês vão ver várias técnicas de aquarela sobre papel úmido, que as pessoas até recomendam que você fixe o papel na mesa de trabalho, na prancheta, com fitas, né, gomadas, porque o papel, sendo molhado, ele vai se movimentar. Então é importante, nesse caso, fixar o papel na prancheta com fita adesiva mesmo, fita gomada, trabalhar a aquarela, depois deixar ela secar presa e aí só então tirar o papel da prancheta. Primeiro eu vou mostrar a de pastilha, tá? Então vou começar aqui com o verde, ó. Em geral a gente umedece, né, o pincel, vai lá na cor, tá? Coloca. E se a gente quiser, enfim, fazer uma mistura, uma mescla, a gente pode já fazer aqui na paleta, tá? Peguei o verde com o amarelo. Quando a gente aplica a aquarela no papel que está úmido, a gente vai conseguir, ó, mesmo se eu pegar ela mais concentrada, como vocês viram, né, a gente vai conseguir suavizar, vamos dizer assim, as marcas, né, da pincelada, do trabalho que, enfim, do movimento que a gente fizer. Porque no papel úmido, a aquarela vai correr e vai formar manchas. Mais do que traços ou riscos, ela vai formar esse efeito mais manchado. E nessa hora, então, é legal você mesclar cores. Por exemplo, eu fiz aqui com o verde, mas se eu colocar um azul, eu vou escurecer esse verde, dar uma nuance, mas não fica aquela marca, mancha verde, mancha azul. Tudo vira uma coisa só. Por outro lado, ó, eu vou mostrar aqui, se eu for trabalhar no papel seco, vocês vão ver como é diferente, tá? Você coloca a cor, eu tô umedecendo naturalmente, tá? Mas, ó, eu consigo definir melhor cada área. Ele não vai formar uma mancha uniforme. Você vai conseguir, nesse caso, ter traços mesmo, ó, azul, o amarelo, o verde, se você quiser mesclar, como uma cor ainda está úmida ao lado da outra que está úmida, você consegue mesclar. Tá? Mas essas são as duas maneiras, vamos dizer, principais que a gente tem para se trabalhar a aquarela. No papel seco, como eu estou fazendo aqui, ou no papel molhado. E se você for trabalhar com a aquarela de bisnaga, é exatamente a mesma coisa.
tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem. É uma tinta que rende muito, então quando a gente coloca no godezinho, é sempre uma quantidade muito pequena, tá? Esse olhinho que ela tem, quando a gente pega a bisnaga nova, é tipo uma vaselina mesmo, que é feito enfim, para conservar, né, a aquarela, para ela não secar completamente na bisnaga. Vocês viram aqui, ó, com água, rapidamente eu diluo a tinta, ela é bem grossinha, né, ela tem até uma consistência aqui semelhante ao guache, né, mas ela vai ficando mais fluida conforme a gente vai umedecendo, tá? E aí existem várias técnicas, né? Aos poucos eu vou mostrar aqui no canal outras sugestões, né, de uso de aquarela. Claro que a gente pode criar efeitos de textura, até com outros materiais que a gente acrescenta, criar efeitos diferentes de secagem dessa tinta, tá? Se é um trabalho mais seco, ó, como esse aqui, essas flores aqui, por exemplo, todas eu fiz o papel seco. Tanto que você consegue ver, né, a mancha verde mais claro, verde mais escuro, amarelo. Cada cor, né, tá colocada na sua posição definida. Já num trabalho como esse, né, eu fui trabalhando com aguadas, né, e o papel vai se mantendo mais úmido, então as cores vão se mesclar, né, se misturar mais, e o efeito vai ficar mais de mancha. E é possível até combinar as duas técnicas, né? Por exemplo, um efeito mais aguado no fundo e um efeito mais seco no motivo, né, principal que você vai fazer, enfim. Aqui eu também, no caso desse peixinho, né? O fundo bem aguado, o peixe já estava mais seco para definir melhor cada área. E eu gosto sempre de trabalhar, pelo menos ultimamente eu tenho trabalhado muito com caneta, e aí depois de bem seco o trabalho, né, feito com aquarela, você pode passar a caneta permanente e fazer outros detalhes. Ou até alguma coisa com guache, pincel, enfim. Aí é trabalhar a sua imaginação. E é isso, então hoje eu trouxe aqui as dicas sobre pintura com aquarelas no canal Cores da Cris. Continuem sempre acompanhando, toda semana tem vídeo novo aqui no canal.